Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa 15ª aula aqui no Daytech. E essa aula vai ser específica para essa semana que nós estamos passando aí no mundo, né? O pessoal está achando que o mundo vai acabar e tudo mais. E acalmem-se que o mundo não vai acabar, tá certo? Inclusive, eu vou ajudar vocês para que o mundo não acabe, né? Vou ajudar vocês a escolher o respirador ideal para o coronavírus, para você se proteger de verdade, né? Além de passar aquele álcool em gel na mão, lavar o rosto, tomar banho, não pegar transporte público, coisa que é impossível, né? E fazer todas essas coisas impossíveis, eu vou te ensinar especificamente a escolher o respirador ideal. E eu gostaria de dizer aqui que o que movimentou meu coração para gravar essa aula aqui foi o show do Guga Chakra, né? O Guga Chakra que sempre tem opiniões assertivas sobre tudo, né? Veja visto a última as opiniões dele quanto à eleição, né? Seja no Brasil, seja do Bolsonaro aqui, do Boris Johnson, que ele falou do Donald Trump. Ele é sempre assertivo, ele é um cara maravilhoso. Então eu vi ele chorando, né? Eu decidi gravar essa aula aqui para vocês. Mas, brincadeiras à parte, tá? Essa é uma aula bastante interessante, porque depois dessa aula vocês vão ver um monte de erro que existe aí na rua, um monte de gente que fala que está querendo se proteger e uma série de coisas. E, puta merda, não tem nenhuma proteção efetiva que você vê. Você não vê nenhuma pessoa usando o respirador de maneira ideal, tá certo? Então, para você escolher o respirador da maneira ideal, se você quer realmente se proteger e acha que isso de fato é necessário, tá certo? Essa aula, ela vai ser importante, vai ser definitiva, não só, tá, para o coronavírus, tá bom? Mas para o bacilo de tuberculose, a SARS e outras doenças aí, tá bom? O antrax, por exemplo. Então, essas doenças que têm contaminação biológica e uma série de coisas, essa aula ela é importante. Estou usando só o gancho do coronavírus para isso e o choro do Guga Chakra, né? Que foi fantástico. Mas, enfim, vamos nessa. Bom, a Rony desenvolve atividades de gerenciamento de emergências e segurança do trabalho, treinamentos normativos, treinamento de brigada, planos de emergência, planos de trabalho e resgate em espaço confinado, tá? E também a plataforma digital Daytech, onde eu entrego conteúdo para vocês, onde eu busco em todos os lugares do mundo, né? Eu viajei um pouco o mundo aí buscando informações técnicas, e aqui está onde eu entrego para vocês essas informações. Hoje, de maneira específica, sobre o respirador ideal contra o coronavírus, tá certo? Então, primeiro de tudo, né? Vamos buscar publicações que são extremamente interessantes. Então, o Centro de Controle de Prevenção de Doenças, né? O CDC, você entra lá no site, você já vai ver essa cara aí, já falando sobre o coronavírus. E todas as recomendações são essas aí, realmente, que o pessoal tem passado, que o pessoal tem orientado. Não lavar as mãos, aquelas coisas todas, não ficar perto de gente que está espirrando, tossindo, e assim por diante. Só que é o seguinte, a gente precisa entender que isso é muito novo, então não teve tempo de ser elaborado nenhum tipo de estudo, nenhum tipo de teste sobre o coronavírus de maneira específica, tá certo? Ou seja, se a gente vai pensar em prevenção, em proteção, em específico na proteção respiratória, tá certo? A gente tem que pegar outros estudos que foram realizados para outras doenças também contagiosas, tá certo? E que são aplicáveis, tá? Como, por exemplo, esse estudo sobre a tuberculose, né? Sobre a tuberculose no sistema de saúde, onde ele vai definir qual é o respirador ideal, tá certo? Então, por relação, por relevância, por tipo de estudo, por seriedade do estudo, é isso que a gente acaba considerando também para falar assim, ó, esse é o respirador ideal para essa situação. Lógico, é um estudo de 2005, né? É um estudo onde, então, naturalmente, eles tiveram tempo para desenvolver estatisticamente, tiveram tempo para desenvolver metodologicamente, né? Pelo método científico e uma série de coisas. Então, é isso que nós vamos levar em consideração. Perfeito? São algumas fontes que eu procuro seguir, né? Óbvio que são fontes internacionais, aí a gente vê que o inglês realmente faz a diferença, né? É óbvio que tá na internet, você pode traduzir, mas é bem fácil. Então procurem aí, se interem, tá? Além dessa aula, caso queiram, então vocês fiquem à vontade. Inclusive, se quiser compartilhar essa aula com outras pessoas, eu acredito que vai ser de grande valia, porque eu não vi ninguém entregando um conteúdo como esse,
nesse tema especificamente, tá certo? Então, brincadeiras à parte, a gente já está entrando aqui no conteúdo técnico, para saber onde nós vamos procurar essas informações, tá certo? Então, beleza. Quando que você vai ter que usar um respirador? Qual é a aplicabilidade, então, de você usar um respirador? E já já nós vamos ver qual é o melhor tipo de respirador, se aquela máscara cirúrgica funciona, não funciona, se é bom, se não é, tá? Bom, então ele vai ter que ser usado em locais ou em situações em que as medidas administrativas de controle não existam ou são insuficientes. A gente segue aquela regra, né, da higiene ocupacional, que primeiro você estabelece medidas de engenharia, medidas administrativas de engenharia e depois as medidas no cidadão, né? Então, seria a última forma, vamos dizer assim. É óbvio que se você usa transporte público, está com medo do coronavírus e tudo mais, e esse tipo todo de coisa, né? Se quiser usar um respirador, escolha o respirador ideal, senão você está sendo passado para trás, você vai estar gastando dinheiro com isso. Então, existem pré-requisitos para que exista um respirador para isso, tá? E quais são os pré-requisitos, né, que a gente vai verificar? Bom, esses pré-requisitos são alguns aqui, né, que eu deixei listado para vocês e deixei aqui embaixo, né, um X bem em cima dessas peças faciais, né? O pessoal tá não é nem peça facial, é uma máscara cirúrgica. Esse negócio não tem teste de vedação nenhum, não tem eficiência nenhuma. Então, assim, ó, máscara cirúrgica não presta. Se você está sendo o bonitinho que está lavando a mão de 5 em 5 minutos e está com todo o medo do coronavírus e vai chorar que nem um Guga Chakra por conta do coronavírus, né, frágilzinho, né, você está usando máscara cirúrgica, você está fazendo isso errado. Você tem que usar um respirador ideal para isso, nós já vamos ver os requisitos para isso. Entre os requisitos, né, a capacidade de reter partículas de 1 micra. O que é um micra? Um micron, um micrômetro e tudo mais. A micra, ela é uma unidade de medida que é a milésima parte do milímetro. Então, você pega 1 milímetro, divide em 1000 partes, aquela milésima parte é uma micra, tá? E um dos detalhes é que partículas infectantes, né, essas infecções biológicas e tudo mais, elas possuem um tamanho específico de 1 a 5 micras, tá? Ou micrômetros, tá? Esse é o tamanho. O que isso quer dizer? Quer dizer que o seu respirador, quando você for adquirir um respirador para alguma doença, tá? Que você não queira se contagiar com ela, ela tem que ter essa característica de proteção, coisa que não há na máscara cirúrgica. Até porque não existe nenhum tipo de vedação eficiente na máscara cirúrgica, tá certo? Outra coisa, né? A capacidade de vedação, na realidade, a capacidade de filtragem mesmo, né? A capacidade de filtragem do respirador tem que ser superior ou igual a 95%, ou seja, de 100% de contaminantes que tem, ele pode passar para dentro do respirador no máximo 5%, tá certo? Ah, mas 5%, né, para quem já está com medo e tá tudo mais, acalma, tá? Você se acalme, porque respirador de elemento filtrante e pressão negativa tem no máximo 98% ou 99% de capacidade de filtragem, tá certo? Então, nesse caso, ele é um respirador de boa capacidade de retenção, de 95% ou mais, tá? Coisa que também a máscara cirúrgica não te oferece, tá? Outro critério para ser um respirador, tá? É que ele tem que ser um respirador usado para essas atribuições que nós estamos falando, ele tem que ser um respirador que pode ser submetido a ensaios de vedação, tá? Para quem é da área de segurança do trabalho, se você não é, como funciona o ensaio de vedação? Eles jogam, hoje tem o porta-count, né? Você tem um sensor dentro do respirador, um sensor fora, ele pega essa diferença de concentração e já dá lá de maneira eletrônica. Antigamente, como que era feito? Era colocado um capuz, né? E colocavam Bitrex, né? Que é uma solução onde a pessoa é borrifado, né? E a pessoa vai fazendo determinadas gesticulações no rosto, como se estivesse falando, abaixando, levantando e tudo mais, como se fosse uma atividade normal para ver o quanto penetra. E se a pessoa sentir o gosto do Bitrex ou da sacarina, né? Sacarina é docinho, o Bitrex você faz até careta, né? Então significa que a vedação não está legal. Então existem
diversas formas hoje, né? A gente pode até falar de programa de proteção respiratória mais para frente, mas hoje em específico nós estamos falando, né, só do respirador para esses vírus infectantes aí. Ele tem que possuir também, já que ele tem que vedar no rosto, ele tem que possuir diversos tamanhos, né? No caso P, M e G. Por quê? Porque existem pessoas com cabeça do tamanho diferente, existem pessoas muito magras, existem pessoas mais gordas, existem pessoas que têm essa parte da face, né, incluindo nariz e boca e queixo, nessa parte semifacial menores ou maiores. Então, tem que existir uma vedação ideal para isso aí. Então, se tem que ser submetido a um ensaio de vedação, esse ensaio de vedação ele tem que ser feito com respirador do tamanho ideal para que o ensaio de vedação seja feito de maneira correta e tenha o resultado correto. Agora, é óbvio que isso, né, essa ideia de ensaio de vedação é muito aplicável na indústria, é pouco aplicável para você que está em casa, que possivelmente esteja vendo esse vídeo, seja fora das pessoas do Daytech. Então, o que você tem que fazer, né? Tem que pegar um respirador que ele cola da melhor maneira possível, tá? No seu rosto. Para você que é fora da área de segurança. Para quem é da segurança do trabalho, isso fica muito fácil, né? A gente foi criado falando em ensaios de vedação, né? E verificar a vedação, né? Você coloca o respirador, puxa mais rápido. Se for um respirador semifacial, não estou falando daqueles lá que tem você pode colocar o cartucho P1, P2 ou P3, estou falando daquele descartável, né? Coloca o respirador e veja se está entrando ar, principalmente perto das mucosas, onde tem uma dificuldade maior de vedação. Se usar um respirador grande, ou que nem a máscara cirúrgica, né, que ela fica na frente do seu rosto, mas aqui do lado fica a abertura, é até uma questão de fluido mesmo. Se oferece mais resistência na parte da frente, vai entrar onde? Por onde o ar? Pelas partes laterais. Então, como ela não veda nada, né, não presta para nada a máscara cirúrgica. Presta, aliás, né, para vender 50 peças de máscara cirúrgica por R$ 100. E tem gente que está comprando isso aí. Tá? Então, não caia nessa enganação. Estão Na verdade, tem gente ganhando dinheiro para caramba com isso. Né? Então, esses são os requisitos de um respirador. E em todos esses requisitos, uma máscara cirúrgica não passa. Tem que ser um respirador específico, testado, tá certo? Para que você tenha uma eficiência de acordo com o nível a proporção, né? O nível, o tamanho dessa pandemia que está sendo, como está sendo distribuída aí pela mídia, tá certo? Então, qual que é a recomendação internacional? Qual é o tipo de respirador internacional? É o N95, o R95 ou o P95, tá? Eu vou falar do N, do R e do P, mas esse 95 significa o quê? 95 de filtragem, aquela vedação de 95% do que se tem de contaminante, né? Ou seja, o que eu acabei de falar, de passagem de 5% ou menos, né? Então é de 95% ou mais. Essa é a recomendação internacional. E o que quer dizer NROP? E por que eu falo internacional? Porque muitas pessoas elas vão fazer viagens internacionais, assim como eu faria para a Ásia, agora em abril, pelo Petzl Hope Trip, pelo Mundial do Petzl Hope Trip. Né? E diversas pessoas perguntaram qual que é o respirador e tudo mais. Né? Eu falei o equivalente no Brasil, já vamos falar qual é o equivalente no Brasil, mas se você for para fora, o que você vai comprar? Um N95, um R95 ou um P95? Qual é a diferença do N, do R e do P? É a resistência a partículas oleosas. Henrique, ninguém tosse óleo. Tudo bem, mas esses respiradores eles foram concebidos para utilização industrial. Não foram concebidos para o coronavírus. Tá certo? Então, já que é uma aplicação industrial, se você vê um P95 com R ou N95, você vai saber que a diferença dele é para partículas não oleosas ou um pouco resistente a partículas oleosas ou mais resistentes a partículas oleosas. O que importa em específico para esse vírus? O que importa é esse 95% ou mais, tá, de taxa de filtragem. O que importa é isso. Agora, a grande dúvida, né, a grande dúvida que as pessoas têm é o quê? Qual é o equivalente no Brasil? Qual o respirador equivalente no Brasil para a gente ir lá na loja de EPI e comprar esse respirador e não mais comprar essa máscara cirúrgica que não presta para nada, né? O respirador equivalente no Brasil é o PFF2. E eu coloquei aqui dois respiradores da 3M, eu não ganho nada com a 3M,
tá? Eu só coloquei porque a foto da 3M é mais bonita mesmo do que o dos outros, tá? Então, óbvio que os equipamentos são bons, eu não ganho nada deles, mas os equipamentos, de fato, são bons. Eles têm um critério de qualidade muito alto, tá? Então, fica aí a dica para vocês, mas qualquer respirador PFF2, ele se enquadra nesses critérios. Agora, veja o seguinte, né? O benefício é descartável. Então, assim, você usou e qual a limitação de uso? Enquanto não tiver sujo, uma série de coisas, você tem que tomar cuidado para ele não se contaminar dos dois lados e tudo mais. Ou você pode usar um por dia e jogar fora, tá? Então, enquanto ele estiver íntegro e limpo, beleza. Não tem como verificar esses critérios biológicos aí no respirador. Ou você pode usar um por dia. A característica, ele é um respirador de pressão negativa, né? Então, você vai puxar o ar ele vai ter que passar pelo filtro, tá certo? E ele passando pelo filtro vai ficar retido ali 95% ou mais e vai passar uma taxa de 5% ou menos de contaminante, tá certo? Não significa que você vai ser contaminado em função disso, significa que é o critério que eu estou falando para vocês. Qual que é a diferença de um respirador para outro aí? É apenas, né, para quem é leigo, é apenas a válvula de exalação, ela não é um filtro. Tá? E essa é uma dúvida que até mesmo eu tinha quando eu comecei os estudos no estudo, né? Falei, essa aqui é melhor porque tem um negocinho aqui na frente e tal. Ela é uma válvula de exalação. Para que serve? Serve para conforto. Quando você exala, o ar sai quente, ele sai na temperatura que está no seu corpo. E se ele não tem uma válvula de exalação, ele vai ficar um pouco mais de tempo dentro do seu respirador. Tá certo? Pode esquentar um pouco, se tiver um dia quente, pode ser um pouco incômodo. É só para isso, a válvula de exalação, mas ela não influi em nada na capacidade de filtragem, perfeito? Ela serve apenas para exalar e depois que exalar, te promove um conforto maior. Agora é o seguinte, é um respirador de pressão negativa, então você tem que pegar o tamanho correto, já que você vai usar em casa, não é de uso laboral, não vai fazer fit test, não vai fazer nada. O que você vai fazer? Pegar o respirador que melhor se encaixe no seu tamanho, no tamanho do seu rosto, perfeito? Alguns critérios são importantes, tá? Cuidado em pontos perto do nariz, então fecha bem. Sempre tem uma alça metálica, fecha bem perto do nariz, deixa ele bem acoplado. Não adianta você tirar ele para comer alguma coisa que está no meio de todo mundo, porque já gerou um vetor de contaminação. Então tem que usar e usar direito. Outra coisa muito importante, né? Faça a barba. Não adianta usar respirador com a barba grande. Faça a barba. Por quê? Porque é um critério também de dinâmica de fluido. Se pela frente, né, ou pelos lados, ele oferece resistência, o ar ele vai entrar por onde? Por onde tem menos resistência. Então, se a sua barba está grande, tá, ela não vai promover uma vedação ideal e vai entrar ar pela vedação. Então, não adianta você usar o respirador se você estiver barbudo ou se o respirador seu estiver grande, tá certo? Então, esses são alguns requisitos importantes. Então, no final das contas, né, para as pessoas que querem usar algum tipo de respirador contra o coronavírus, use um respirador semifacial descartável, tá? Um PFF2, do fabricante que você achar melhor, do fabricante que você achar mais barato, talvez, você considerar a melhor opção. Então, o respirador ideal é esse. A máscara cirúrgica serve para quê? Serve para o pessoal vender para você e o pessoal ganhar dinheiro com isso, tá certo? Lembre-se que existem critérios internacionais, assim como eu apresentei para vocês, tá? Para quem for para fora do país, continue seguindo, né, as recomendações de segurança, aquelas coisas todas, mas o mundo não vai acabar, o mundo vai continuar, não precisa chorar em rede internacional ou nacional de televisão em função disso. Tudo bem, pessoal? Então, eu estou aqui à disposição de vocês. Obrigado por mais uma aula e contem comigo. Tudo bem? Um abraço a todos, fiquem com Deus.